querendo saber disso, nossa audiência tá bombando, Raquel. Que recado que você tem para nossa audiência? Essa escala aí, o fim da escala 6x1, é viável no nosso país? Você fez uma coluna sobre isso também. Bom dia para você. Liga seu som, tá, Raquel, por favor. Ligado, mas aí para não atrapalhar o debate de vocês, eu desliguei e esqueci de ligar. Bom dia a todos, eu sei que o debate está pegando fogo, estou ouvindo aqui de vocês e vim colocar uma opinião divergente, mas que por dever intelectual aqui eu não vou me furtar. Boa. Eu acho que a questão não é nem tanto a escala 6x1, ela é muito pesada para o trabalhador e todo mundo que já viveu isso, que deu plantão, sabe disso. Eu acho que o que está em discussão ali, que precisa ser muito bem pensado, se essa PEC entrar em pauta, e o debate precisa ser feito, ele não pode ser um debate de lacração de rede social, o Brasil precisa de debates profundos, é a redução da jornada total de trabalho. Está se propondo uma redução de jornada de 44 horas semanais para 36 ou 32, dependendo da conta, a gente ainda não conseguiu entender bem. E isso vai ter um impacto econômico, que a gente não vai poder ignorar, certo? Porque se você tem um trabalhador que ele vai continuar produzindo a mesma coisa, o custo unitário da hora trabalhada dele vai aumentar. Isso é um ponto pacífico. Vai aumentar. Por mais impacto de bem-estar que ele tenha, que ele produza um pouco mais, não tem jeito, tem um aumento desse custo. O primeiro impacto desse aumento, o impacto mais imediato, é a empresa repassar isso em termos de preço para o consumidor. Isso vai acontecer, vai gerar um pouco de inflação, a gente já está com o mercado pressionado. O segundo impacto que vai ocorrer ao longo do tempo é a empresa ir achatando o salário desse trabalhador. Porque como o trabalhador não está produzindo aquilo que o salário dele está rendendo para a empresa, e ela tem ali a planilha dela de custos, lucros, etc., isso é capitalismo. Ela não vai dar o dissídio para aquele trabalhador no próximo ano. Isso vai ser negociado, vai ter ali um embate, mas esse dissídio não vai sair. Então, o salário dele vai ser achatado ao longo do tempo. E se isso não for suficiente, ela vai demitir. Vai ter um aumento da informalidade. Então, quando você faz isso de repente, sem um processo de ajuste, sem isso acontecer ao longo do tempo, sem discussões entre o trabalhador e a empresa, é isso que acontece. Então, é um aumento de inflação no curto prazo e é um aumento de informalidade no longo prazo. É por isso que o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse que essas negociações às vezes são feitas em acordos coletivos, que sim, são complicados, tem sindicato que tem mais poder, tem sindicato que tem menos poder. Agora, a redução da jornada de trabalho, ela é uma tendência. Ela é uma tendência nos setores que possibilitam isso, ela é uma tendência com o aumento das tecnologias. E como é o jeito que você faz isso? Sem imposições, quando você aumenta a qualificação do trabalhador, é com mais educação. Se você dá mais educação para as pessoas, se você aumenta a qualificação dos trabalhadores, se você ensina melhor as nossas crianças na escola e elas conseguem trabalhos melhores, naturalmente elas vão obter postos de trabalhos melhores, elas vão ter que se sujeitar menos a esse tipo de trabalho, esses trabalhos vão sendo substituídos por mais tecnologia e você tem um impacto mais leve. Aí alguém vai dizer, não, mas as pessoas não podem esperar tanto tempo. Enfim, tudo isso tem razão. Tudo isso tem que ser feito, tem que ser feito com uma ampla discussão e não com lacração em rede social. Muito bom, tá aí o posicionamento da Raquel, a coluna dela também já está disponível para você, ela publicou ontem, é muito interessante a opinião da Raquel a respeito disso, é uma tendência, mas precisa ser estudada, precisa ser discutida, e isso é um longo trabalho, a gente está iniciando isso agora e é muito saudável que todo mundo está participando junto conosco aqui. O Gabriel Vieira manda aqui um superchat, ele fala, olha lá o trabalhador querendo lacrar, trabalhando menos, e o coitadinho do empresário não podendo lucrar muito. Falando aí desse debate, porque acaba ficando isso, o trabalhador versus o empresário, e o debate não é esse, né, ele é mais amplo do que isso, mas acaba caindo nesse lugar, e claro, as pessoas se sentem mais exploradas e tá nesse momento, elas estão agora com esse poder de discutir isso. Tem um ponto também interessante, o Fifi fala o seguinte, a gente falou muito sobre os bares e restaurantes, mas será que é possível isso? E o Fifi mandou um superchat falando assim, gente, donos de bares e restaurantes, o que vai
vai acontecer? As pessoas vão ter mais tempo para ir no seu bar e restaurante. Ou seja, você vai ganhar mais dinheiro. É engraçado a solução que as pessoas vão arrumando, Raquel, para poder dar desculpa para isso. Mas estão dizendo assim, os donos dos bares e restaurantes vão lucrar mais até, porque as pessoas vão trabalhar menos e vão ter mais tempo para ir para bar e restaurante. Não é bem assim a Gente, conta, né? não, na minha avaliação, as pessoas podem colocar o posicionamento que elas quiserem, mas tem as questões que são econômicas e tem um efeito de aumento de informalidade. E aí tem a menção que o governo pode tentar mexer nessa conta, reduzindo os encargos trabalhistas da folha de pagamento. A gente acabou de sair dessa discussão, né? O governo fez uma redução da folha de pagamento para alguns setores da economia, gerou um rombo gigantesco nas contas. O ministro Fernando Haddad está tentando resolver isso, não gerou um aumento dos empregos, porque isso foi feito para alguns setores, foi feito de uma forma mal feita, gerou um rombo enorme nas contas públicas. Está aí o presidente Lula discutindo maneiras de cortar os gastos para colocar as contas no lugar. A gente já falou aqui várias vezes que o ministro Fernando Haddad tem razão, e o presidente Lula, de tentar ajustar essa desoneração da folha de pagamento que acabou só beneficiando o empresário. Então, assim, tem uma conta que ela precisa fechar. Então, assim, não adianta a gente também querer ver só um lado da história, o lado que é mais bonito ou mais palatável. É isso. Bom, a gente está acompanhando aí as últimas discussões a respeito disso e até o posicionamento por parte do governo, né? Quem acabou de se pronunciar, ou na verdade se pronunciou lá diretamente da COP, foi o vice-presidente da República, o ministro, né, Geraldo Alckmin, e ele afirmou que a redução na escala de trabalho 6x1 é uma tendência no mundo inteiro, mas, aí foi na mesma linha que o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o governo ainda não discutiu o assunto. Alckmin disse que a redução da jornada é uma tendência à medida em que a tecnologia avança e que você pode fazer com que menos pessoas trabalhem, né? E ele falou que a proposta de redução da escala 6x1 ela é algo em debate no mundo. Ele participou de uma entrevista coletiva após discursar na COP29, lá no Azerbaijão, onde ele está. Segundo o vice-presidente, o assunto ainda não foi discutido internamente no governo. Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, ou seja, uma pasta que é extremamente sensível a este assunto, foi questionado se a proposta de redução da jornada preocupa o empresariado e as indústrias. E aí Alckmin respondeu: esse é um debate que cabe à sociedade e ao parlamento. Então, assim, o governo ainda não discutiu, mas isso cabe à sociedade e ao parlamento. Ele não esclareceu se o governo vai apoiar ou não essa PEC da deputada Erika Hilton. Né? Até o momento, o governo não se comprometeu com a proposta. O que a gente tem até agora mais concreto é justamente o posicionamento do ministro do Trabalho e do Emprego, que publicou uma nota em suas redes sociais nessa semana, dizendo que a redução da escala deve ser negociada em convenção e acordos coletivos entre empresas e empregados. E segundo Luiz Marinho, o assunto deve passar por uma discussão aprofundada e detalhada. Dizendo até as aspas corretas do vice-presidente Geraldo Alckmin, então aqui nessa reportagem, só para a gente abrir aqui, ó, isso não foi ainda discutido, mas acho que é uma tendência no mundo inteiro, à medida em que a tecnologia avança e você pode fazer com que menos pessoas, você pode fazer com menos pessoas, você ter uma jornada menor, mas esse é um debate que cabe à sociedade e ao parlamento, a sua discussão. Bom, tá aí, ô Josias, como é que você pega aí essa fala do vice-presidente? O presidente Lula ainda não se pronunciou a respeito disso, mas há uma expectativa para o pronunciamento dele, presidente Lula, por todo o seu histórico como, né, um líder sindical, de como ele deve se posicionar, ele que sempre foi um defensor dos trabalhadores. Como é que você vê aí esse posicionamento de Alckmin, dizendo é uma tendência no mundo? Quando ele diz isso, é uma porta aberta para que o governo aceite essa proposta? Não necessariamente, né, Fabiola? Mas o Alckmin está dizendo uma obviedade. A gente já mencionou aqui, em vários países da Europa já adotaram uma jornada reduzida de trabalho, e não é de hoje, isso vem de muito tempo. Mencionamos também o fato de que o Brasil, pelas suas especificidades,
não pode adotar uma novidade como essa de supetão. Há um quê de proselitismo, de politicagem na apresentação dessa proposta, que nasceu, como dissemos lá, na campanha de um vereador do PSOL no Rio de Janeiro e foi trazido para o âmbito federal pela deputada Érica Hilton. Agora, tudo é permitido nessa matéria, exceto interditar o debate, né? E estávamos falando há pouco, a Raquel mencionou, bem a propósito, o benefício fiscal que foi concedido não, renovado para empresas de 17 setores da economia. Isto é uma bênção aprovada para concedida a essas empresas no governo da Dilma Rousseff. Era algo temporário, mas como tudo no Brasil, toda mamata que nasce como temporária tende a virar permanente. E está aí, vigorando até hoje, acabou de ser renovada. Quando se trata de beneficiar empresas, o benefício encontra um eco extraordinário no âmbito do Congresso Nacional. O lobby empresarial é muito forte. Quando se discute direitos trabalhistas de empregada doméstica, redução de jornada de trabalho para trabalhadores que ainda têm, e hoje é um privilégio quem consegue trabalhar no quadrado da CLT, quando se discute esse tipo de coisa, aí o debate é mais difícil, é mais complicado, né? Porque pobre não tem tanta interlocução com o legislativo. Essa ideia de que deputados e senadores representam, ou pelo menos os deputados, disse que os senadores deveriam representar os estados da federação, mas deputados estão lá para representar a sociedade. Não representam, ou pelo menos não representam como deveriam. Isso ficou muito nítido aí no resultado da eleição municipal. Um pedaço do eleitorado se sente meio órfão, né? E aí vai comprando ilusões, gente que vende ilusão em rede social. Então, tudo é possível nessa matéria de redução de jornada, exceto interditar o debate. Evidentemente, nada pode ser feito do dia para a noite. Mencionamos aqui a proposta até de um deputado do PT, o deputado Reginaldo Lopes, que sugere que a coisa seja feita. É uma coisa, redução de jornada para 36 horas e tal, mas que a coisa se dê em 10 anos, no intervalo de 10 anos, para você conseguir ajustar a mudança, fazer uma transição que permita aos diversos setores se ajustarem à novidade, né? Então, como disse o Alckmin, Fabiola, é uma tendência mundial, né? Você fechar a porta para algo que é uma tendência seria algo obtuso, né? E, de resto, é divertido ver a inversão da pauta, né? Porque vem o deputado Nicolas Ferreira e diz: isso é uma bizarrice. Bizarrice é o deputado Nicolas Ferreira subir na tribuna da Câmara e, com uma peruca loira, fazer um discurso transfóbico. A deputada Érica Hilton, aliás, que colocou essa ideia para circular no Congresso, essa PEC, ela tem uma ação que ela move na Procuradoria-Geral da República contra o Nicolas Ferreira por conta de um embate que ocorreu entre ambos numa audiência. Estava lá a ministra Cida Gonçalves das Mulheres, na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara. E nessa sessão, o Nicolas questionou a identidade de gênero da deputada Érica, que é uma das mulheres trans do Congresso Nacional. Foi preciso que ela acionasse o deputado na Procuradoria, está pedindo lá uma indenização de 5 milhões de reais por transfobia. Isto é bizarrice. Então, é bom trazer o deputado Nicolas Ferreira para discutir relações de trabalho. Veja que maravilha, que mudança de padrão, né? Você sai da bizarrice, aí sim, genuína, da transfobia do deputado Nicolas e força o parlamentar, esse parlamentar bolsonarista, bem bizarro, aliás, o mandato dele, força a discutir algo com conexão com a vida real, né? Então é interessante o debate, Fabiola. Eu acho que é muito interessante o debate. Fabiola, posso só colocar um ponto? Pode. Rapidinho? Minha admiração aqui pelo Josias, que é exatamente isso. Você tem que discutir esse assunto. É uma tendência global, está acontecendo no mundo inteiro. Isso é meio que inevitável, sabe? Conforme as tecnologias vão evoluindo, conforme o mundo do trabalho vai mudando, você precisa debater, não é bizarro. Só que você precisa fazer essa transição com calma, com base nos argumentos técnicos, olhando para todas as questões, todos os pontos envolvidos. Essa proposta do deputado Reginaldo pode ser um bom caminho.
Vamos fazer com calma, vamos olhar em 10 anos, vamos avaliar o impacto para todo mundo, para não ter nenhum tranco, nenhum solavanco. Isso é discutir as coisas com responsabilidade, não com base em quem é que vai ser mais pressionado no X. Muita gente mandando mensagem aqui. Vamos fazer o nosso comercial para quem está conosco na TV a partir de agora? Então, para quem está conosco na TV, um comercial e a gente já retorna. E agora a gente segue aqui pelo digital e olha só, tem gente comentando aqui, Sakamoto, isso é até interessante a gente olhar. O Gabriel Vieira, ele fala assim, como é que fica a eficiência dos bancários com a carga horária tão baixa? Existem alguns setores, a gente está falando aqui sobre os acordos coletivos, a Raquel citou isso, e há já alguns setores de trabalhadores que não cumprem essa jornada de 44 horas, e entre eles os bancários. Né? Quando a gente vai olhar a carga horária dos bancários, são 30 horas semanais, se não me engano. Né? É um acordo entre eles de CLT e tudo mais. É possível dizer isso, Sakamoto? Hoje, quando a gente olha, né, no mercado de trabalho, as diferenças do mercado de trabalho, hoje a nova realidade do mercado de trabalho não está dentro da CLT como um todo, ou está? Como é que você analisa esse questionamento do Gabriel? Não, é mais complexo. Na verdade, está. A jornada de trabalho dos bancários, ela está no artigo 224 da CLT. 6 horas por dia, 30 horas por semana. Na verdade, essas conquistas são baseadas muito na conquista coletiva da categoria. Só que é o seguinte, há algumas categorias com sindicato forte e honesto, há algumas categorias com sindicato fraco e desonesto. E a reforma trabalhista